Tudo bem, pessoal? Sou o professor Dagoberto do Matemática e Companhia. Estou trazendo aí hoje mais uma dica sobre função quadrática, que é um assunto muito importante, bem cobrado aí. Então presta atenção nesses detalhes e fica ligado aí nessas dicas de hoje, que é sobre coeficientes e raízes da função quadrática. Ah, mas o que eu vou falar então para você nessa videoaula aqui? Eu vou falar para você da importância exatamente de cada um dos coeficientes da função quadrática, que é o a, o b e o c, e também o que são e para que servem essas raízes da função quadrática. Olha só, começando aqui então, eu vou relembrar para você que a função quadrática, como a gente já viu na aula anterior, ela é representada por três coeficientes, coeficiente a, b e c. Lembrando que o a sempre tem que ser diferente de zero. O único que não pode ser zero é o a. Fora isso, vamos lembrar agora o que significa então cada um deles. Olha só, coloquei aqui para você. O coeficiente a, que é o primeiro, ele vai indicar a concavidade da minha parábola. Isso até já falei na aula anterior. Se a concavidade vai ser virada para cima ou se ela vai ser virada para baixo. Até aí tudo bem, né? Agora, para que serve o coeficiente b? Esse pouca gente fala, então eu já vou adiantar aqui e vou te dar uma dica que pode ser bem útil. O coeficiente b, ele vai indicar para mim se a minha parábola ela vai crescer ou decrescer depois que passar pelo eixo y, depois que a minha função passar pelo eixo y. Então, talvez não tenha ficado clara para você ainda essa ideia. Eu já vou colocar aqui um esboço que vai facilitar a visualização desse conceito, mas fica ligado então, que o b ele vai crescer ou decrescer após interceptar o eixo y, tá certo? E o coeficiente c é aonde exatamente a parábola vai interceptar, onde ela vai cruzar, onde ela vai passar pelo eixo y. Eu vou fazer um esboço rápido aqui para você, de um gráfico de uma função quadrática, e esse esboço vai ser muito importante, já para você fixar esse conceito. Eu vou desenhar aqui uma função aleatória no plano cartesiano, lembrando então que esse plano cartesiano ele tem coordenadas x e y, só para ver o que acontece, rapidinho. Presta bem atenção nesse detalhe. Eu vou desenhar aqui uma parábola no plano cartesiano. Observando essa parábola, eu já tenho várias informações a respeito dos coeficientes a, b e c. Primeiro, olha para a concavidade da parábola. Essa concavidade da parábola é virada para onde? É virada para cima. Então significa que o coeficiente a é maior que zero, é positivo. Agora, eu falei para você sobre o coeficiente b, tá lembrado? Então, o coeficiente b, olha para onde é que a parábola intercepta o eixo y. A parábola interceptou o eixo y. Pensa que ela vem descendo, observa aqui, ela vem descendo, e depois que ela interceptou o eixo y, ela continuou descendo. Até vou fazer uma flechinha aqui para você, Ela continuou descendo. Então, se depois que ela interceptou o eixo y, ela continuou descendo, significa que o b da sua função é negativo, ele é menor do que zero. E agora informação importante também. Olha para onde é que a parábola está cruzando pelo eixo y. Ela está cruzando o eixo y acima do x ou abaixo do x? Ela está cruzando acima do x. Então significa que nesse caso o coeficiente c ele é maior que zero, ele é positivo. Então é isso que vai indicar para mim quando eu tiver, por exemplo, o esboço de um gráfico. Existem algumas questões de vestibular que pedem para você relacionar exatamente quais os sinais do a, do b e do c, no caso, relacionado aos coeficientes de uma parábola, que é uma função quadrática. Eu também poderia colocar aqui para você, vou colocar agora um outro esboço rapidinho, Perceba que isso é bem fácil de relacionar. Vou colocar aqui de novo um plano cartesiano e vou colocar exatamente um outro esboço de gráfico. Observa o que está acontecendo aqui. Primeira coisa que eu tenho que relacionar, concavidade da minha parábola. Qual é a concavidade da parábola? Pois é, essa parábola aqui, observando ela, vejo que a concavidade está virada para baixo. Então isso significa que o coeficiente a é negativo, é menor que zero. Agora, observando o que aconteceu quando ela interceptou o eixo y, no caso. Ela veio lá de baixo, interceptou o y e subiu. Deu uma subidinha leve, mas subiu.
Então, ela interceptou o eixo Y e deu uma pequena subida. Significa que o B é positivo, ou seja, o B é maior que zero. E o coeficiente C? Exatamente onde ela intercepta o eixo Y. Significa que o C é um número positivo, é um número maior que zero. Isso é muito importante para você saber exatamente quais são os sinais dos coeficientes A, B e C da sua parábola. Mas, professor, eu já vi outros casos diferentes também. É muito comum você falar, né? Isso, olha, já vi casos estranhos. Por exemplo, e se o B ou C vale zero? Olha como é que vai aparecer aqui para você. Então, vou colocar uma situação prática. Observe aqui exatamente, ó, o meu desenho da parábola, tá? Vou desenhar uma aqui, ó. Aqui está o desenho da minha parábola simples e objetiva. Fiz questão de grifar essa parte aqui, dar um destaque um pouquinho maior para você prestar bem atenção nesse detalhe. Primeiro, concavidade da parábola, virada para cima. Então significa que o A é maior que zero, o A é positivo. O coeficiente B, ela cruzou pelo eixo Y e desceu. Então significa que o meu B é negativo, meu B é menor que zero. E o coeficiente C, ela está passando exatamente, olha só, exatamente no ponto de origem. Presta bem atenção nesse detalhe, dica importante. Quando a minha parábola passa no eixo de origem, 0 e 0, significa que o coeficiente C é exatamente igual a zero. Então, independente da concavidade ser virada para cima ou para baixo, olha só. Aqui, por exemplo, eu poderia fazer para você a mesma situação ao contrário. Ó. Tenho aqui um gráfico, né, no plano cartesiano, onde exatamente a minha parábola tem concavidade virada para cima. O que eu vou observar em relação aos coeficientes? Desculpa, concavidade para baixo. Olha só, na concavidade virada para baixo, significa que o meu A ele é, no caso, menor que zero. O A é negativo. O meu coeficiente B, depois que eu passei pelo eixo Y, ele, ó, meu gráfico subiu. Então significa que o B é maior que zero. Mas e o C? Está passando exatamente na origem. Então quando o C é zero, significa que o meu gráfico passa exatamente pela origem. Fique atento a esse detalhe. Mas e quando o B vale zero? Grande pergunta. Olha só. Se o coeficiente B for valer zero, isso vai mostrar uma coisa muito interessante para mim. Eu vou desenhar aqui para você observar que o B ele vai valer zero exatamente numa situação como essa, aonde o seu gráfico, vou melhorar aqui para você, aonde o seu gráfico ele não vai dar sinal de que vai subir ou descer em relação ao eixo Y. Como assim? Ele é simétrico em relação ao eixo Y. Quando o seu gráfico for simétrico em relação ao eixo Y, o B ele não indica que vai subir ou descer. Então, quando ele for simétrico, quando ele tiver os dois lados opostos iguais em relação ao eixo Y, significa que o B é zero, exatamente igual a zero. Qual é o sinal do A? O A é maior que zero com cavidade virada para cima. E o C? O C, nesse caso, também acabou sendo maior que zero, porque é onde ele interceptou o eixo Y. Então, fique atento a esses detalhes, tá certo? Mais uma dica agora, valendo aqui. Pensa na minha concavidade virada para baixo. Olha só, que bonito. Minha concavidade virada para baixo. Pode acontecer, concavidade virada para baixo. Se no teu desenho, no caso, concavidade for virada para baixo, sabemos que o valor do coeficiente A vai ser negativo, concavidade virada para baixo, o A é negativo. O meu coeficiente B, se ele for simétrico em relação ao eixo Y, é igual a zero. E o C? O meu C está aqui embaixo, então ele é menor que zero também. Então, isso indica para mim a relação que pode existir entre os coeficientes no gráfico da minha função quadrática. Isso é bem interessante você sempre prestar atenção nesses detalhes. Isso pode te ajudar a resolver muita questão de uma forma bem rápida, bem prática, bem objetiva e se livrar rápido dela. Porque o nosso objetivo aqui é raciocinar de uma maneira rápida e uma maneira simples, uma maneira prática, certo? Vamos para o próximo item agora.
Já que eu estou falando em coeficientes, nada mais justo do que falar em raízes. Ah, mas é verdade. O que é uma raiz de uma função quadrática? A raiz é o valor que anula a minha função. Então, a raiz sempre vai anular a função. Ou seja, a raiz é o valor que torna a minha função igual a zero. Em outras palavras, num gráfico, isso vai me ajudar numa coisa muito importante. Eu vou saber exatamente em quantos pontos o meu gráfico vai cruzar pelo eixo X. Então, as raízes, elas vão determinar exatamente a intersecção com o eixo X. Vou colocar aqui para você, ó. Raízes, elas vão determinar a intersecção com o eixo X no plano cartesiano. Lembrando, por exemplo, ó, se eu tiver uma função quadrática, f de x igual x ao quadrado menos 7x mais 10. Para eu saber exatamente quem são as raízes desta equação, significa que, né, eu vou ter que observar um detalhe. Vou ter que igualar a minha função a zero. Ah, quem é a minha função? X ao quadrado menos 7x mais 10. Então, igualando ela a zero, eu vou saber quem são as minhas raízes e quem são os pontos de intersecção dela no meu gráfico. Com o eixo X, é claro. Então, trazendo aqui para você essa ideia, olha como é que funciona sempre. Vamos identificar quem é o A, o B e o C. Olhei para ela, já identifiquei assim, olha, eu me lembro disso, é uma equação de segundo grau, exatamente. E uma equação de segundo grau você pode resolver ou pela fórmula de Bhaskara ou por soma e produto. Para você resolver por soma e produto, fica a minha dica, já tem um vídeo, né, no nosso playlist, ali no canal Matemática e CIA, que eu mostro algumas técnicas para você resolver as equações de segundo grau por soma e produto. Então eu vou resolver aqui por soma e produto também. Mas se você quiser ir mais além nisso, dá uma revisada olhando, né, o nosso vídeo que está lá na nossa playlist. Começando aqui então, o coeficiente A vale 1, o coeficiente B vale menos 7 e o C é 10. O que é soma e produto? Eu tenho que achar dois números que a soma seja exatamente o meu B com um sinal trocado. Então eu tenho que achar dois números que a soma tenha que ser exatamente 7. Então, a soma tem que ser 7. E dois números que multiplicados exatamente deem o termo C, com o mesmo sinal. Então, vamos pensar rapidinho. Ah, dois números que somados dão 7 e multiplicados dão 10. Qual é a dica? Pensa na multiplicação. Então, 2 vezes 5 é 10 e 2 mais 5 é 7. Feito isso, meu amigo, você acabou de achar exatamente as raízes da sua equação, as raízes, melhor, da sua função. Quer dizer que essa função ela vai passar no eixo X exatamente no ponto 2 e 0 e no ponto, no caso, 5 e 0. Então são os dois pontos que ela vai passar. Ah, qual é a concavidade dessa minha parábola? A concavidade dela é virada para cima, porque o A é positivo. Se eu fosse fazer o desenho dela, vou colocar aqui para você, ó. Se eu for fazer o desenho dela, exatamente eu teria uma representação desta forma, ó. Vamos colocá-la aqui para você, ó. Só para fazer uma relação com o que nós já falamos. Ela teria exatamente este formato aqui. Ó, aqui eu teria o número 2 e aqui eu teria o número 5, que são as minhas raízes. 2 e 0, 5 e 0. O que mais eu posso observar? Eu posso observar exatamente que este número aqui seria o 10. Um número chamado como termo independente. Ó, a minha função era f de x igual a x ao quadrado menos 7x mais 10. Então, olhei para ela, vi o quê? Que ela vai passar no eixo y exatamente no 10, que é positivo, ó, o C é positivo. Olha a relação que eu estou mostrando. Por que o B é negativo? Interceptou o eixo y e depois o que ele fez? Ó, o gráfico desceu. Então significa realmente que o meu B é menos 7, tá certo o meu desenho do gráfico. Agora, para você determinar uma coisa importante aqui, né, e fechar essas dicas com chave de ouro, eu preciso dizer uma coisa para você.
Quem pode determinar exatamente quantas raízes tem a minha função quadrática? Quem determina as raízes é o meu discriminante, é o meu delta. Então, esse delta, ele diz para mim, né, exatamente quantas raízes eu tenho. Quais são os meus pontos de intersecção com o eixo X, também conhecido como eixo das abscissas. Não esqueça disso. O eixo X conhecido como eixo das abscissas, eixo horizontal. O delta, ele determina a quantidade de raízes, e eu tenho 3 situações. Se o meu delta for positivo, ou seja, maior que zero, significa que eu tenho 2 raízes distintas. Então, esse delta igual maior do que zero me dá 2 raízes distintas, diferentes uma da outra. Se o meu delta for menor do que zero, for negativo, significa que eu não tenho nenhuma raiz. Quer dizer o quê? Quer dizer que o meu gráfico ele não vai passar pelo eixo X. Fique atento nisso. E se o meu delta for, no caso, exatamente igual a zero, significa que eu tenho uma raiz. Tenho apenas um ponto de intersecção com o eixo X. Eu tenho uma raiz, ou eu também podia dizer o seguinte, ó. Eu tenho 2 raízes iguais. Essa notação aqui é importantíssima, 2 raízes iguais. Então, uma raiz ou 2 iguais significa que o seu delta é igual a zero. Eu só vou tocar em apenas um ponto do meu eixo X. Lembrando, quem é delta? Delta, para que você fique ligado, ele é exatamente b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, é ele que vai determinar exatamente quantas raízes, ou seja, quantos pontos de intersecção com os eixos das abscissas, com o eixo das abscissas você vai ter. Então, fica atento nessa dica, isso é importante, isso é bem cobrado. Olha só, eu vou fazer aqui mais um desenho então de gráfico para você, só para nós chegarmos a esse conceito simples. Observando aqui o nosso gráfico, ó, nós poderíamos então agora enriquecer o nosso estudo, chegando a uma conclusão. Olha só, observei ele aqui, vi a concavidade. O que eu já posso saber sobre esse gráfico? A concavidade é virada para cima, a positivo. O que aconteceu depois que ele interceptou o eixo Y? Ele desceu. Então, significa que o B é negativo. O que eu posso observar em relação ao coeficiente C? Tá passando aqui em cima. Então, exatamente o C é maior que zero, é positivo. E agora eu tenho mais uma dica. O que eu posso observar em relação ao delta? Esse delta, neste caso, é exatamente igual a zero. Por que igual a zero? Porque eu só tenho um ponto onde eu estou tangenciando o eixo X, o eixo das abscissas. Quer ver mais um detalhe? Ó, vou fazer uma aqui especialmente para você. Olha como é que funciona. Vamos colocar essa aqui rapidinho. Então, fazendo aqui o desenho, rapidamente, temos o quê? Que determinar exatamente a concavidade da minha parábola em primeiro lugar. A concavidade da minha parábola, no caso, é virada para baixo. Concavidade virada para baixo, a negativo. O que o B está fazendo? Ó, depois que eu interceptei o eixo Y, eu estou subindo. Então, significa que o meu B é maior que zero. Eu estou exatamente cruzando pelo eixo Y na parte positiva. Então, o C também é maior que zero. Em quantos pontos eu interceptei o eixo X? Interceptei o eixo X exatamente em 2 pontos. Então, significa que o meu delta é maior que zero, porque esses 2 pontos são diferentes. Então, isso é o que eu tenho para você aqui. E para encerrar, presta bem atenção nesse detalhe aqui, ó. Veja bem, vamos colocar aqui mais uma função, então. Eixo X, eixo Y, e aqui está o nosso gráfico. Observe o que está acontecendo aqui. Concavidade, em primeiro lugar, concavidade virada para cima. Concavidade virada para cima significa que eu tenho A maior que zero. Próximo ponto, vou observar exatamente o coeficiente B.
interceptei o eixo y, decresci, b negativo. E agora o último detalhe que eu tenho que observar é exatamente o coeficiente c, passou também na parte positiva, ó, significa que o c é maior que zero, o c e o a são positivos. E o delta, ele passou em algum lugar do x aqui? Você está vendo ele passar em algum lugar do x? Claro que não. Então, com certeza, o meu delta, neste caso, ele é menor que zero. Esse delta é negativo. Portanto, eu não tenho nenhuma raiz real. Então, essas são as dicas que eu tenho para você desta videoaula. Se você gostou, se foi importante para você, dá um joinha aí, clica, compartilha com seus amigos, com seus colegas. Bons estudos e até o próximo encontro!